Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso programa A Voz do Recomeço. E o nosso tema de hoje é Mesa com Propósito. Mas antes de apresentar a nossa convidada super especial, eu quero dar para vocês uma dica de moda. Lembrando que eu sempre vou estar vestindo Inovação Moda Atacado. E o nosso look de hoje é uma inspiração Farm, um vestido leve, elegante, para você vestir em qualquer ocasião. E o melhor de tudo, o preço, apenas R$ 59,00 no atacado. Lembrando, siga a gente nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, inovação_moda_atacado. Lá você vai encontrar diversos looks com preço super baixo para você ficar sempre na moda. E agora, vamos conhecer a nossa convidada de hoje, uma mulher super especial, uma mulher muito linda. Fiquei encantada com a beleza dela pessoalmente quando a vi aqui. Então, vou falar um pouco dela. Nayara Maria, ela é cristã, mãe de 2 filhas, pedagoga, especialista em gestão escolar, funcionária pública, empreendedora no segmento de mesa aposta. Ela acredita que o lar é um altar, que a mesa pode ser um lugar de cura e acolhimento. É uma forma de anunciar o Evangelho. Nesta conversa de hoje, nós vamos falar sobre fé no cotidiano, sobre como Deus se revela nos detalhes e como transformar a casa em um território de presença. Fique com a gente e permita que essa voz do recomeço também venha tocar o seu coração. Então, apresento a vocês a nossa convidada, Nayara Maria. Olá, Jéssica. Seja muito bem-vinda. Vocês vão poder observar um pouco do trabalho dela. Isso aqui é só o mínimo do detalhe do trabalho dela, que ela vai apresentar hoje aqui no nosso programa. E também vai falar um pouco sobre esse lindo trabalho tão delicado e tão perfeito que ela exerce no dia a dia da vida dela. Então, vou deixar que ela venha se apresentar para vocês. Desde já quero agradecer o convite, a oportunidade. Quero dizer que é uma satisfação estar aqui, podendo falar um pouco da minha trajetória e do meu trabalho também, né? Na confecção de roupa de mesa e na inspiração de outras mulheres através das minhas redes sociais. Desde já, muito obrigada pelo convite. Então, vamos sentar para a gente ter um bate-papo com essa mulher linda e maravilhosa. Como vocês já conheceram, né, um pouquinho sobre ela, né, sobre Nayara, né, mãe, empreendedora, funcionária pública, né, pedagoga, e ela tem esse lindo trabalho, como vocês estão vendo aqui, de mesa aposta. Quem é Nayara Maria, fora das redes sociais, fora do trabalho, no seu dia a dia? Então, no meu dia a dia, longe de todos os olhares, é só eu e Deus, aquele que me vê por inteira, né? Porque, como a palavra de Deus diz, não tem lugar que a gente se esconda dele, né? Em todos os cantos ele consegue nos ver. Então, longe de todos os olhos, mas somente aos olhos do Pai, eu sou aquela filha que ora, que chora nos momentos de fraqueza, que busca direção para viver de acordo com a vontade e buscando viver o plano perfeito de Deus para a minha vida. Amém. O que mais fortaleceu a sua fé ao longo da caminhada como esposa e como profissional? Assim, perceber que Deus está presente em todos os detalhes da minha vida. Seja no meu trabalho formal, como gestora escolar, seja como empreendedora, seja como mãe, como esposa. Então, perceber que Deus está presente em todos os detalhes. Em que momento você sentiu que o lar se tornou um ministério, não apenas assim uma responsabilidade? Porque muitas vezes a gente tem essa concepção de que o nosso lar ele é somente uma responsabilidade da mãe, da mulher, da esposa, né? A gente cria praticamente um automático na nossa vida, né? De cumprir aquelas funções e acaba muitas vezes, né, se distanciando da essência, da presença do Senhor, que Ele está ali todos os dias em nossas casas, não é isso? Verdade. Quando a gente se dá conta, né, que arrumar a casa, servir a mesa, preparar uma refeição, é uma forma de você estar honrando pessoas e refletindo o caráter de Deus na sua vida, isso faz todo sentido, né, faz toda a diferença. A partir do momento que você começa a entender que
Você pode honrar a Deus servindo sua família, servindo as pessoas que convivem com você dentro da sua casa. É porque, assim, hoje em dia, muitas vezes a gente acaba perdendo essa concepção de como honrar o Senhor. Muitas vezes a gente acha que honrar a Deus é somente ir para um templo para poder adorar, para seguir, né, os mandamentos deixados por Ele. Mas assim a gente acaba esquecendo de honrar, né, o nosso lar como também um mandamento, não é isso? Exatamente. E assim, que desafios você já enfrentou conciliando a sua vida profissional, ministerial e familiar? Olha, muitos. Mas acho que o maior deles é a culpa. Aquela sensação de que eu não consigo estar 100% em todas as atribuições que eu tenho que fazer, em todas as atividades. Então, lidar com a culpa sempre foi o meu maior desafio. Mas hoje eu já consigo entender que eu não preciso ser 100% e dando conta de tudo 100%, né? A graça de Deus, ela me alcança que eu consiga fazer aquilo que tem que ser feito dentro do meu tempo, respeitando a minha limitação, respeitando os limites do meu corpo. E é uma coisa assim que nós mulheres, a gente se cobra muito com relação a isso. A gente sempre acha que nunca está suficiente. Isso. Principalmente com relação aos nossos filhos. Exatamente. Né? Porque assim, a gente se doa no trabalho, se doa dentro de casa, em tentar acompanhar ao máximo eles, mas a gente sempre acha que está faltando algo. E enquanto a gente não consegue absorver que o que a gente fez até o nosso limite é o suficiente, a gente fica sempre se culpando e se cobrando com relação a isso, sempre achando que está em falta com algo. Exatamente. Né? E é assim, algo muito importante que nós mulheres nós temos que ter, diminuir esse senso de culpa e de responsabilidade, né? Exatamente. Principalmente no nosso lar, Exatamente. que é uma sobrecarga muito grande e cotidiana, né? Que nós temos que exercer todos os dias. Em que momento da sua vida você entendeu que o lar também é um ministério? Como eu falei anteriormente, o fato de você servir pessoas, você está honrando a Deus. Acho que é a partir desse momento mesmo que eu entendi que eu estar servindo o meu esposo, servindo minhas filhas, eu estaria honrando a Deus também. Porque o lar, ele é o nosso primeiro campo missionário, né? A gente é espelho, a gente é referência para os nossos filhos. Então, a partir do momento que eu tive essa compreensão, eu entendi que cuidar do lar é o meu primeiro ministério. Isso. E muito importante a gente ressaltar, porque quando a gente começa a exercer o ministério dentro da nossa casa, né, a paz ela começa a reinar ali naquele lugar, tudo começa a fluir. Exatamente. Né? A forma até de você pregar o evangelho para os seus filhos, né, se torna até mais fácil, né, porque eles vão vendo o seu exemplo, né, Isso. E aí vão realmente conseguindo seguir aquilo que a gente está procurando ensinar eles todos os dias. Exatamente. E qual foi a maior lição que você aprendeu com Jesus nos bastidores da sua rotina? Que Jesus se importa com quem está nos bastidores, né? Longe de todos os holofotes, Jesus se importa com quem está ali servindo nos mínimos detalhes e não está sendo visto, né? Eu acredito muito que Deus, ele honra, ele é capaz de honrar aquelas pessoas que não estão sendo vistas, mas que estão buscando fazer a vontade dele. Uhum. E qual o valor espiritual que você enxerga por trás de uma mesa posta? Porque assim, há todos os detalhes, né? Todo um cuidado, toda uma preparação espiritual. Creio eu que você, antes de você apresentar uma mesa para receber amigos, familiares, tem aquele momento, né, de oração, de intimidade com o Senhor, onde a gente chama a presença dele ali para aquele lugar, é isso? Então, assim, o que você enxerga por trás de uma mesa posta sempre que você vai servir alguém? Assim, eu vejo a mesa em si, a mesa posta em si como uma coisa que está intimamente ligada à cultura do reino, né? Está intimamente ligada à honra, ao servir, ao honrar a outra pessoa. Então, isso tem um potencial muito grande, né? Para atingir as pessoas, para tocar o coração das pessoas. E assim, a mesa é um lugar de conversas. Eu lembro que na nossa juventude lá em casa, a gente chamava de tábua redonda, porque na casa de minha mãe tem uma mesa redonda. E todo final de semana, que era o momento que a gente tinha de descanso, a gente acordava e se reunia, eu, minhas 3 irmãs e minha mãe.
E a gente sentava na mesa para conversar, para fofocar, né? Então, assim, foram momentos que ficaram na memória da gente até hoje. É tanto que quando nós vamos para a casa de minha mãe, lá no interior, que a gente sempre se reúne, a gente sempre tem essas lembranças desse momento vivido, né? Então, assim, quando a gente compartilha algo que está sobre a mesa, fica guardado realmente na memória da gente, no nosso coração, né? Exatamente. É um momento, assim, especial na vida, né? Exatamente. Da vida da gente, que a gente vai Exatamente. guardando. E que também, aos poucos, vai se perdendo. Muita gente, hoje em dia, devido às redes sociais, à televisão, elas não sentam mais à mesa para poder se alimentar, para conversar, para dizer como foi o dia, para compartilhar momentos. Cada dia mais está se perdendo essa cultura. Você acredita que preparar a mesa para receber pessoas pode ser uma forma de evangelizar, e como você exerce isso? Sim, acredito que sim. Porque quando a gente prepara a mesa, a gente prepara com intenção, né? Se é para nossa família, a gente prepara para que eles se sintam acolhidos. Lá em casa, o mais comum é que eu prepare a mesa dia de domingo de manhã, os cafés da manhã e almoço também. Porque durante a semana a gente tem a semana muito corrida, a gente não consegue se encontrar. Mas no final de semana, então, eu não abro mão desses momentos, né? Do café da manhã, a gente está sempre reunido. Então, quando a gente prepara para a família, a gente está preparando para acolher. Mas quando a gente vai receber alguém que não conhece o Evangelho, já houve situações de amigas falarem assim, olha, eu estou precisando muito conversar contigo, estou precisando desabafar, vejo em você uma mulher de Deus, uma mulher de oração, nananã. Então, ali eu estou preparando a mesa para recebê-la, mas para ter a oportunidade também de falar do amor de Jesus, da graça de Jesus, né, da maravilhosa graça de Jesus. Então a mesa ela tem uma intenção, né, e é uma grande oportunidade sim da gente usar como forma de evangelismo. E creio eu que assim, a pessoa ao chegar e já ver algo especial, diferente, preparado para ela já se sente acolhida só em ver o cuidado que você separou, né? Exatamente. E aí não tem como não sentir acolhida pelo amor de Cristo dessa forma. Exatamente. Né? Como sua rotina de mesa posta conecta a sua intimidade com Deus? Eu torno a repetir, no momento que a gente está ali arrumando mesa, a gente está orando, né? A gente está consagrando aquele momento ao Senhor, não só no arrumar da mesa, mas na hora de preparar a refeição também, a gente está ali consagrando o alimento, pedindo ao Senhor que abençoe, que supra em glória, que haja sempre fartura, abundância. E assim percebe-se pelos detalhes, né? Assim, o amor de Cristo, né? Quando ele está sendo exercido em nós, né? Você veja que é diferente, como eu mencionei no programa passado, sobre Imperatriz, que ela confecciona os bolos. E quando Deus ele nos dá um dom, é diferente, né? Uma coisa é você fazer um curso onde todo mundo pode se profissionalizar, mas sempre se sobressai aquele talento que realmente Cristo nos entregou. Exatamente. É diferente. Você sente a presença dele quando você entrega um material, né? Exatamente. As pessoas já sentem que tem algo diferente, o brilho é diferente, né? Por mais que outras pessoas tentem replicar, mas não nunca vai ser igual não. Por conta disso. Há alguma experiência marcante onde você viu Deus agir durante uma refeição, um encontro em sua casa? Houve algum momento em que você sentiu que realmente Deus ele preparou a mesa para que você viesse curar a vida de alguém que estivesse passando por algum momento em que o amor de Cristo pudesse ser exercido através da mesa? Sim, sim, já teve vários momentos. Eu abro a minha casa para mentorear mulheres. É um curso denominado Experiência do Lar. E já houveram inúmeras encontros e situações de a mesa ser ali um momento mesmo de desabafo e de cura e de consolo e de verdadeiramente a presença de Deus se manifestar no nosso meio através da comunhão na mesa. Eu imagino o quanto deve ser gratificante para você poder alcançar vidas, principalmente de mulheres, porque hoje em dia a gente percebe que há muitas mulheres sofrendo com dores internas, né? Com sentimentos recolhidos, com rejeições. E hoje em dia a gente tem que realmente priorizar o cuidado com a mulher, né? Porque a gente já tem uma demanda muito grande. A nossa vida hoje em dia está muito corrida, cada dia mais está mais acelerado, né? A vida da gente.
e a gente acaba se perdendo. Muitas vezes a gente não observa, não dá tempo de olhar para o vizinho, se ele está sentindo alguma coisa, se ele precisa conversar, né? E muitas vezes acontece da gente, só de uma palavra, a pessoa já ir desabafando, já ir comentando, já ir, né, se entregando, contando o que ela está passando naquele momento, porque muitas vezes não tem ninguém para desabafar. Exatamente. Né? Então, assim, eu quero lhe dar os parabéns por conta disso, desse trabalho lindo, né? Que Jesus colocou para que você viesse curar e guiar mulheres no dia a dia. Você já preparou alguma mesa chorando, mesmo assim sentiu que Deus usou aquele momento para tocar alguém? Já, sim. Às vezes a gente, para exercer aquilo que Deus nos chama, às vezes a gente vai, né, com um pouco de dor, coração rasgado, ali chorando, mas o Espírito Santo, ele age, ele trata, né, e a gente consegue fazer aquilo que a gente se propôs a fazer. Mas inúmeras vezes já teve situações de estar sangrando por dentro e clamar a presença do Espírito Santo. Senhor, chega aqui comigo. Porque muitas vezes a gente não entende, né, que a gente está precisando da cura. Exatamente. Mas está sendo usada para poder curar outras pessoas. Né? A gente Exatamente. questiona o Senhor, Deus, mas eu estou passando por isso. Mas ele disse, mas eu preciso que você cure alguém e depois eu vou curar também, né? Então é maravilhoso o agir de Deus na vida da gente. Com certeza. E também é visível quando a presença de Cristo habita em nós. Você veja que o semblante é diferente. Sim. Ao olhar para você, a pessoa vê que realmente Cristo vive em você. Amém. Né? A fisionomia é outra, a aparência é outra, né? A paz do Espírito, ela transcende fisicamente, né? Verdade. E como nasceu o desejo de empreender com roupas de mesa? Foi muito espontâneo, porque eu não tinha a intenção, né? Eu sempre gostei de mesa posta, sempre fui apaixonada por esse universo da etiqueta. E na minha rede social, no Instagram, lá em 2017, eu comecei a postar, né, as minhas mesas, os meus momentos com a minha família. E aí uma determinada colega, ela viu. E ela falou assim, caramba, você faz para vender também? Eu, opa, isso é interessante. E foi de uma forma muito despretensiosa, não foi nada muito intencional, não. Na verdade, você não tinha intenção, mas Deus ele já tinha preparado, né, uma nova forma para você alcançar os lares, alcançar os corações das pessoas, né? Exatamente. E você acredita que empreender também pode ser uma forma de cumprir o chamado de Deus? Sim, verdadeiramente sim, eu acredito que sim, né? Cada um de nós, a gente já nasce com um dom, com um talento. Eu acredito que não daria certo se eu não tivesse essa habilidade, né? Para costurar, se eu não tivesse essa habilidade com as criações, com a criatividade. Então eu acredito que sim. Mas assim, quando você percebeu que você tinha esse dom de produzir, de confeccionar, teve algum momento assim que você... Não, eu tenho um dom para isso. Eu sei que se eu fizer isso aqui vai dar certo. Na infância mesmo. Na infância eu já gostava de manipular tecidos. Eu abria mão de ficar com as minhas amigas, as filhas da minha vizinha, para ficar com uma outra vizinha que era uma senhora costureira, por me identificar mesmo com esse universo da costura, da criação, da customização. Então foi na infância mesmo. Parece que eu já ia perguntar se tinha alguma referência, se era familiar, porque geralmente quando a gente desperta é porque a gente já viu alguém fazer, né? E sentiu o desejo, o interesse, na verdade, até já estava lá dentro da gente, né? Sim. Oculto, e a gente não sabia que tinha esse dom e acaba sendo despertado, né? Sim. Era até isso que eu ia perguntar, mas você já falou que foi a sua vizinha, que você via que já customizava e lhe levou a também fazer. E que conselho você daria para mulheres que sentem que não têm um grande ministério, mas que desejam servir com o que têm? Quando a gente fala em grande ministério, muitas vezes a gente pensa, né, em estar em cima de um púlpito, com o microfone na mão, falando para grandes públicos. Mas, na verdade, o ministério muitas vezes é ali na nossa casa mesmo, né? Às vezes é na nossa cozinha, é na nossa mesa, é na nossa rede social, né, levando o amor de Deus, levando uma mensagem. Então, acho que a gente deve pensar muito em fazer grande aquilo que a gente tem, que muitas vezes não é tão grande assim. Mas é pequeno, mas é grandioso para aquilo que Deus pode
né, fazer com que a gente alcance. E até no nosso dia a dia, devido ao crescente, né, das redes sociais, hoje em dia os seres humanos eles estão virando cópias, né? Isso. Sempre seguindo aquele padrão, sempre acompanhando o que está no auge, que está na moda. E aí, por conta de você querer seguir aquele padrão, você acaba esquecendo de se observar, de ver o que você tem de diferente, né, para poder contribuir com a ajuda do outro, né? De poder se sobressair em algo que só você pode fazer, mas você fica tão focado em seguir aquele padrão que hoje em dia as redes sociais infelizmente nos levam muitas vezes a seguir e a gente acaba esquecendo de se observar internamente, né? Muitos talentos estão sendo perdidos por conta disso, né? De tanto as pessoas quererem virar cópia, né? Esquecendo que nós somos únicos, né? Especiais e diferentes ao olhar de Cristo, né? Deus ele nos olha de maneira diferente, de maneira única, e para cada um ele nos deu um talento, né? Exatamente. Então a gente às vezes joga até fora aquilo que Deus nos deu, porque a gente não buscou o que você tem de diferente, né? E que deixou até de exercer por conta disso, né? De não se atentar, né? Exatamente. E querer seguir um padrão que hoje em dia muitas pessoas, infelizmente, elas querem seguir. E se Jesus... É uma pergunta que eu já me emociono, porque assim, falar de Jesus, né, já toca o nosso coração. Você já fica imaginando a cena, Jesus chegando na sua casa, né? Se ele fosse para um jantar, como você prepararia uma mesa para Jesus? Eu acho que eu daria o meu melhor, né? Colocaria uma mesa de roupa bem bonita, mas, sobretudo, eu ia aproveitar a presença dele, que eu acho que é o que é mais importante, do que louça, do que roupa de mesa, do que taça, talher. Lógico que eu ia fazer no capricho, mas o que eu mais ia aproveitar seria a presença dele, esse privilégio de tê-lo na mesa comigo. E, assim, tem algum ornamento que você usa mais, algum utensílio que você usa mais sempre que você vai colocar a mesa posta? Assim, se você pudesse assim mostrar para as pessoas como é que você faz a montagem, falar a posição de talheres, assim, do que você trouxe hoje aqui, para que as pessoas pudessem entender um pouco. Porque eu, sinceramente, eu sou leiga totalmente com relação a isso aqui. Eu vejo as pessoas fazendo, eu acho lindo. Mas, infelizmente, eu tenho que aprender. Eu posso mostrar um pouquinho, né, desse universo da etiqueta. Mas uma coisa que eu digo muito é a gente não se prender. É importante que a gente saiba, né, a regra e tudo mais, a gente entenda. Mas o importante é que a gente não deixe de ter comunhão na mesa com a nossa família, porque não tem um jogo americano bonito, não tem uma louça bonita, não tem uma taça bonita. Mas... aquilo que você tiver, que é o princípio de usar o que tem, você fazer bom uso daquilo. Então é indispensável, né, que a gente use uma toalha, né, ou um jogo americano. Todo mundo tem uma toalha em casa, né, ou todo mundo tem um jogo americano em casa, então isso é indispensável. O prato raso, né, para a refeição principal, e os talheres. Tem uma regrinha que a gente usa que é assim: no lado direito a gente põe tudo que é feminino e no lado esquerdo a gente põe tudo que é masculino. Então vai ficar bem fácil. A bebida, no caso, independente de ser o copo ou a taça, a gente remete à bebida, ela sempre vai ficar do nosso lado direito. A faca, né, feminino, a faca, lado direito também. E do lado esquerdo, o masculino, que é o garfo ou o guardanapo. Né? Eu estou aqui com um guardanapo e uma argola, eu coloquei em cima do prato, mas em um outro local que ele poderia ser posicionado é aqui do lado esquerdo, porque a gente está falando do masculino, ou guardanapo. Então é muito simples, nada muito mirabolante, né? Como eu te disse, a gente consegue arrumar a mesa com aquilo que a gente tem em casa. E uma coisa que eu sempre digo também é a gente não usar o melhor que a gente tem somente com as visitas. Né? A gente fazer uso também daquilo que a gente tem em casa, que é melhor para a nossa família, que são as pessoas que a gente tanto ama, né? Que a gente tanto preza e valoriza. Por que guardar o melhor para a visita? Né? Então, por que deixar aquela louça lá guardada, pegando poeira?
E sendo que você tem a oportunidade de fazer para sua família e ter momentos de comunhão usando o que você tem de melhor com a sua família e não só esperar quando tem visita. Com certeza. E é algo que se repete todos os dias, né? As Exato. pessoas compram, guardam e esquecem de utilizar com quem realmente merece, né? Quem está ali no dia a dia, né? Com os filhos, com o marido, com o pai, com a mãe, né? Com toda a família. E assim, também a gente tem que nos recordar sobre Jesus, né? A despedida de Jesus foi numa mesa. Exatamente. Né? Ele preparou a mesa para os apóstolos dele. Então ali era um exemplo, né? De Exato. amor, de acolhimento, né? Isso que a gente também venha sempre nos recordar com relação a isso. E manter ou voltar, né, a manter a tradição de sentar à mesa para poder cear, para poder se alimentar, né, para compartilhar momentos, para dividir histórias. Todos os dias está se perdendo o vínculo familiar. Muitas vezes a gente fala tanto em família, mas quando você tem uma família, você acaba esquecendo de exercer o amor maternal, fraternal, paternal, né? Verdade. No corre-corre do dia a dia, eu lhe digo porque eu sou um exemplo, né? Infelizmente, de haver essa falta de sentar, de conversar, de compartilhar. Eu tive na minha infância, mas hoje, no decorrer da correria, você acaba não conseguindo levar para seus filhos os mesmos valores que você teve na sua infância. Então, que a gente venha despertar, né? O olhar para dividir momentos, compartilhar momentos com nossos filhos, principalmente, porque passa tão rápido, né? Verdade. Eles nascem, quando a gente menos espera, já estão aí adolescentes, já estão seguindo a vida deles. E aí, quando a gente procura, não tem mais, né? É só a gente, o esposo, para quem tem seu marido, para poder continuar dividindo um final de vida, né? As mães solos, né, que também venham ter, né, esse cuidado de sentar com seu filho, de conversar com ele à mesa também. É muito importante criar esse vínculo, né, essa intimidade, né? Então, assim, eu só quero agradecer pela sua presença. É um trabalho muito lindo, eu fiquei encantada quando vi nas redes sociais, entendeu? Eu fiquei admirada com os detalhes, com o cuidado, né? Como eu falei, assim, sua presença, percebe-se a mulher cristã, a presença de Cristo em você, né? Que você continue tocando pessoas, levando pessoas para sentar à mesa, para dividir momentos, para curar pessoas, né? Para alimentar a alma, que muitas vezes a gente está com a nossa alma faminta, né? Precisa de alimento espiritual, que é o principal. Então, que você continue exercendo esse alimento de cura que você tem levado para as pessoas. E eu queria também que você divulgasse um pouco do seu trabalho, as pessoas já estão vendo, mas que você também pudesse falar, porque as pessoas vão querer adquirir, né, esse trabalho tão bonito que você faz. Então, que você possa divulgar aonde elas podem adquirir esse trabalho, né? As pessoas podem adquirir meu trabalho através do meu Instagram, que é o Instagram do ateliê, que é Ateliê Nayara Maria, @Ateliê Nayara Maria. Ou pode falar comigo também no meu Instagram, que é onde eu divulgo a mentoria, e é o Instagram que eu uso como janela para inspirar as pessoas, que é o Nayara Maria, @Nayara Maria Oficial. Então a pessoa pode falar comigo, lá tá o link lá do meu WhatsApp, ou pode falar comigo no direct também. E quando vocês forem receber o produto de vocês, vai aqui, ó, aí, nessa caixa, toda chique, toda personalizada, viu? Toda elegante, igual a própria dona. Viu? Obrigada. Não vai de qualquer jeito, não. Não é igual a inovação, não, viu? Que ainda não tem sacolinha personalizada. Vai aqui, ó, toda trabalhada no luxo e no glamour. Obrigada. Então, que vocês venham adquirir os produtos dela. Que vocês venham pegar um pouco do que foi ofertado aqui e levar para o lado de vocês, né? Que vocês voltem a compartilhar momentos à mesa, que o Espírito Santo seja o principal alimento ofertado através de todas as vezes que vocês sentarem à mesa, né? Que vocês venham ser gratos ao Senhor por cada alimento, por cada refeição,
porque a gente sabe que infelizmente muitas pessoas padecem com a fome, então a gente tem que glorificar sempre ao Senhor por cada alimento que Ele nos proporciona, né? Não só para a gente, mas também para toda a nossa família. Então, muito obrigada porque vocês estiveram aqui novamente acompanhando o nosso trabalho. E quero também falar sobre o nosso próximo convidado no próximo programa, que é Paulo de Tasso. Ele vai contar o testemunho dele. Ele é gestor, ele faz tráfego orgânico, tráfego pago também. Ele tem uma história de vida muito bonita, ele é palestrante motivacional, ele vai contar tudo isso, como é que ele exerce no dia a dia a profissão dele, como é que é o dia a dia da vida dele, a trajetória dele para vocês. Então, muito obrigada mais uma vez. Que Deus ele venha abençoar ricamente e grandemente a vida de cada um de vocês e que vocês venham estar aqui no próximo programa.